Boa noite. Vocês estão bem? Deixa eu ajustar aqui, né? Porque senão vai dar ruim. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Costumo falar, né? E o pessoal fica em pé, é complicado. Não dá para ficar em pé, não é legal, não é legal. Então, você sabe qual é a primeira matéria que nós vamos ter essa noite? Não? Ah, eu amo essa matéria. Ainda mais quando o pessoal não sabe. Hermenêutica e exegese. Oh, aleluia. Quem já teve contato com essa matéria antes? Já ouviu alguma coisa? Que isso, hein, jovem? Muito bom. Muito bom. Essa é uma matéria que eu, particularmente, sou apaixonado por ela. Me descobri dentro dessa matéria, na verdade, né, quando eu fiz escola de ministros e tudo mais. A gente teve essa matéria na escola de ministros e foi algo que mudou muita coisa, que me auxiliou muito. Tá? Não se preocupe, os nomes são esquisitos, é uma matéria bem mais teórica, mas nós estamos aqui realmente para facilitar tudo. E eu acredito que a gente vai ter uma noite bem proveitosa hoje. Amém? Não se preocupe, nós vamos chegar lá. Você está comigo? Aleluia. Então, deixa eu ver se já está ali. Já está ali. Ficou bonitinho, né, ela? Hermenêutica e exegese. Pode passar o primeiro slide, por favor? A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito de hermenêutica, de exegese, né, eu não vou tocar muito nesse assunto, eu descobri que a segunda matéria vai falar mais disso também. Alguém me chamou? Não, né? Mas é importante a gente entender, né, o dever do ministro em que ele tem em comunicar a palavra de Deus corretamente. A gente, como pessoas que estão à frente, que está ministrando a palavra, que está levando ensino, está levando conhecimento para a vida das pessoas, nós não podemos levar isso de uma forma leviana. Nós estamos mexendo com a eternidade da vida das pessoas. Então, se eu ensino para elas, ou se eu falo para elas algo que não tem a ver, ou não está condizente com aquilo que a palavra de Deus realmente ensina, eu posso trazer dano para a salvação e para o crescimento espiritual dela. É ou não é? A gente já está... Cara, todo mundo aqui já é formado no rema? Deixa eu ver. Amém. Então, assim, a gente já está careca de saber que crescimento espiritual, ele se envolve... Ah, show, hein, meu amigo? Muito bom, gostei. E a gente já está careca de saber que o crescimento espiritual ele está envolvido por se receber a palavra e receber a boa palavra de Deus, o leite genuíno espiritual. É ou não é? Então, da nossa parte, enquanto ministros, nós temos que entregar para as pessoas realmente aquilo que é a verdade, aquilo que é genuíno. Se eu ministro para as pessoas e elas não recebem de fato a verdade da palavra, eu vou estar dando uma chance dela ir para o inferno, talvez. Olha a seriedade disso. Então, qual que é a importância dessa matéria? A importância dessa matéria ela se envolve porque nós vamos trabalhar com o entendimento correto das Escrituras. E a partir disso eu vou poder ministrar às outras pessoas. Olha só esse texto, esse aqui primeiro. 1 Timóteo 4,16. Não precisa abrir não, eu leio do que está aqui mesmo, só acompanhe. Diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto a quem te ouve. Então, olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Atente em primeiro lugar para a sua doutrina, ou seja, para aquilo que você está ensinando. Para quê? Para que fazendo isso, para que você, tendo esse cuidado com o seu ensino, cuidado doutrinário, você possa salvar tanto a você quanto as pessoas que estão te ouvindo. Então, olha para você ver, a própria Bíblia, o próprio Paulo vai trazer menções, vai falar a respeito de se ensinar corretamente. Um outro texto que a gente vai ter é 2 Timóteo 2, verso 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, olha que interessante isso também. A primeira coisa é eu que procuro me apresentar a Deus. O chamado da parte de Deus ele é um chamado divino, ele é um chamado que Ele faz. Eu não tenho nada a ver com isso, amém? Mas a parte de me apresentar a Ele aprovado, de me apresentar a Ele disponível e preparado para fazer aquilo, isso é eu que tenho que fazer. Não é o fato de que Deus me chamou, que eu já estou totalmente habilitado e com todas as ferramentas já necessárias para cumprir de forma fiel aquilo que Ele me vocacionou a fazer. Eu preciso realmente ter uma dedicação da minha parte para me apresentar a Ele aprovado. Essa é a parte que eu tenho que fazer. E como é que eu faço isso? Uma das formas é o que Paulo vai dizer, que manejando corretamente a palavra da verdade. Ou seja, sabendo realmente conduzir as Escrituras, sabendo... vou usar essa palavra, mas não entenda da forma errada, tá? Sabendo manipular aquilo que está escrito. Não estou dizendo manipular no sentido negativo, tá? Estou falando no sentido de saber manusear. Amém? Então, é eu e você que vamos ter que desenvolver essas habilidades e esses preceitos, esses conceitos, para que a gente possa realmente manejar corretamente a palavra de Deus.
E é para isso que a gente vai estudar a respeito de hermenêutica, que vai tratar justamente sobre esse assunto. Amém? Espera aí que não pulou. Foi. Então, hermenêutica, quando a gente fala a respeito de hermenêutica, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma palavra que em português, ela tem em português, mas ela vem aí do seu sentido no grego. Amém? É uma palavra que aparece lá na Grécia Antiga. E em primeiro momento, essa palavra vai aparecer e ela vai surgir associada ao deus Hermes. Não sei se você gosta de estudar sobre mitologias no mundo, é algo muito interessante. Não que a gente deva acreditar de forma alguma. Mas o que era a ideia dos gregos para esse deus Hermes? O deus Hermes ele era o deus da comunicação. Os deuses não falavam a língua dos homens, mas o Hermes ele dominava a comunicação humana. Então, qual que era a intenção do povo grego? Quando eles recebiam a mensagem dos deuses deles, eles acreditavam que era o deus Hermes que ouviu de lá, de Zeus, de quem quer que seja, e trouxe até mim aquela mensagem de forma que eu conseguia entender. Deu para entender? Então, qual que era o sentido daquilo que Hermes fazia? Hermes, ele pegava uma mensagem que ninguém mais entendia, porque não estava de uma forma clara ou entendível, e ele levava aquela mensagem às pessoas, aos humanos normais, aos mortais, como eles diziam, de forma que elas pudessem entender. Ele interpretava a mensagem. Então, em primeiro momento, quando a gente fala da palavra hermenêutica, ela não é algo bíblico, porque a gente usa ela para explicar a Bíblia, mas a hermenêutica ela vai servir até mesmo no meio jurídico. Quando você vai estudar sobre direito, por exemplo, você tem o direito lá, vai ter a matéria de hermenêutica também, que é o método de interpretar textos. Amém? E, especificamente hoje, nós vamos tratar a respeito da hermenêutica bíblica, que trata a respeito de interpretar a palavra de Deus. Amém? Mas essa definição aqui já começa a dar o sentido para a gente. Então, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando de transmitir uma mensagem, de forma que as pessoas vão conseguir entender o que eu estou dizendo. Amém? E aí, a definição atual que a gente tem de hermenêutica é que ela é a arte e a ciência da interpretação. Então, hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar algo. Por que a ciência? Porque ela é regida por leis e por princípios. Existem princípios que vão limitar aquilo que eu posso fazer dentro de uma hermenêutica, dentro de uma interpretação, e vai ter outras coisas que eu vou poder fazer. Entendeu? Então, por isso, ela é uma ciência, porque ela é algo bem específico. Mas ela também é uma arte. Por quê? Porque ela conta com uma parte, uma questão de que o intérprete também está envolvido naquilo. Aquilo que eu tenho de experiência ao longo da minha vida, aquilo que eu já passei, aquilo que eu estou envolvido na minha sociedade, por exemplo, isso também vai influenciar na forma como eu vou interpretar aquilo que eu estou lendo. Amém? Então, por isso ela é uma arte, mas também uma ciência. Porque ela vai envolver esses dois aspectos, tanto as partes que não pode mudar de forma nenhuma, porque são leis, são princípios, mas, mesmo assim, sempre vai ter o olhar do autor envolvido naquilo. Sempre vai ter aquilo que eu aprendi durante a minha vida. Ninguém chega aqui, por exemplo, igual nós estamos hoje aqui, todo mundo aqui já é adulto, a gente já teve uma vida de conhecimento, de estudos, de escola, de envolvimentos talvez com outras igrejas, então sempre vai ter esse conceito de realmente ter algo por trás ali. Nada que a gente interpreta hoje, a gente interpreta tipo, você recebeu uma inspiração aqui e isso nunca ninguém falou. Se nunca ninguém falou, já desconfio, pode estar errado. Amém? Se a revelação que você teve da palavra de Deus, ela é só sua particular, tome cuidado. Esse negócio está perigoso. Não é assim que se faz a interpretação. A gente tem 2000 anos de história da igreja aí, muita gente já falou muita coisa. Então vamos ouvir o que eles têm a dizer. Amém? Uma outra definição que a gente vai ter é essa do livro A Introdução à Interpretação Bíblica, que diz: a hermenêutica descreve os princípios usados para entender o que algo significa, para compreender o que uma mensagem busca comunicar. Então, ou seja, eu tenho uma mensagem, eu quero comunicar ela de alguma forma. Como é que eu faço isso? Usando a hermenêutica, eu vou ter esses meios, esses veículos, para que eu possa transmitir às pessoas essa mensagem de uma forma mais clara. Amém? O que acontece muitas vezes dentro das igrejas é que a gente chega para pregar, e aí a gente quer mostrar todo o nosso conhecimento teológico, todo o nosso conhecimento do grego, do hebraico, de tudo que a gente estudou na vida. E assim, é lícito? É bacana demais. Eu sou apaixonado com estudo, eu sou apaixonado com linguagem acadêmica, eu sou apaixonado com coisa difícil. Se a matéria é difícil, é que eu gosto de estudar, entendeu? Eu não gosto de estudar coisa fácil, não. É um problema que eu tenho. Mas aleluia. Mas assim, ao ministrar para as pessoas, a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem a mesma formação acadêmica nossa. Nem todo mundo teve o mesmo acesso aos livros que eu tive na minha vida.
Nem todo mundo dedica as horas de estudo que eu dedico. Uma matéria como essa, por exemplo, a gente ministra aqui porque aqui a gente está tratando só com o ministro. Então, é o dever da gente tratar, é aqui mesmo, aqui que é o lugar para falar dessas coisas. De falar coisa difícil, de falar linguagem complicada, de abrir a mente das pessoas. Aqui é o lugar para isso. Agora, num culto, a gente não vai ter tempo, talvez, para explicar tudo que a gente precisa explicar. Entende? A gente vai ter lá uma pessoa que ela tem lá 3 PhD, mas vai ter um senhorzinho que não sabe nem ler nem escrever. E como é que eu vou usar uma linguagem rebuscada com ele o momento todo? Então, a hermenêutica, além de ser uma interpretação da Bíblia, ela dá os meios de que eu preciso para poder alcançar o público que eu vou falar. Eu preciso chegar ao nível deles. Eu preciso ministrar de forma que eles entendam. Então, o trabalho da hermenêutica, o trabalho da exegese, ele fica no nosso quarto, na nossa casa. Quando eu vou chegar diante das pessoas, elas não precisam saber que eu li 500 mil livros para poder falar com ela uma frase. Elas precisam receber a palavra. Amém? Você faz o seu estudo, você faz a sua hermenêutica, faz a sua exegese na sua casa, na hora de chegar para ministrar, você ministra. Eu gosto de falar que é a ministração de forma reta. Você não fica falando, porque no grego a palavra diz. Alguém aqui tem alguma formação, especialização em grego? Deixa eu ver. Alguém aqui formado em grego? Tem algum curso básico? Então, como é que você vai me dizer que aquela palavra no grego é aquilo ali? Você sabe falar grego? Tem gente que não sabe falar nem inglês, você vai falar grego, gente. Pelo amor de Jesus. A gente usa os livros que falam a respeito de grego, a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente utiliza, mas eu não sou especialista em grego. Eu não posso afirmar, não, porque essa palavra aqui, no grego, ela diz isso. Eu não sei grego. Como é que eu vou saber que aquilo ali, no grego é aquilo ali mesmo? Não tem como. Então, para isso serve a hermenêutica, para que eu não fique preso a esse tipo de coisa e faça uma interpretação errada. Geralmente, quando a gente fala de interpretar a Bíblia, o que a gente fala? Vou estudar um versículo. Como é que a gente faz? A gente vai lá e consulta aonde? No grego. Não é? Mas nós vamos ver com essa aula de hoje, com essa matéria, que a questão de mexer com o grego, de mexer com a palavra no original, é uma das coisas que a gente faz para interpretar o texto. Não é o único. E nem é o principal. Nem é o que vai te dar a melhor revelação. Te garanto. A menor parcela daquilo que a gente pode aprender está envolvido com o grego. É uma das partes. Amém? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A gente vai ter outras definições que vai dizer que a hermenêutica fornece os meios de entender as Escrituras e aplicar esse sentido de forma responsável. Então, ou seja, o que a hermenêutica vai fazer? Vai nos dar o conceito, a ideia de que eu não vou mais interpretar a Bíblia de forma leviana, de forma besta. Entendeu? Vai evitar de eu falar bobagem, falando português claro e objetivo. Por quê? Porque eu vou ter uma responsabilidade. Eu estou lidando com o texto, eu estou estudando profundamente aquele texto, aquele versículo, aquele livro da Bíblia, e isso de forma responsável vai fazer que eu não cometa erros doutrinários. Amém? Outra definição é que descreve a tarefa de explicar o sentido das Escrituras. Tudo que a gente falou até agora. Amém? E dentro da hermenêutica, a gente vai ter a história da interpretação, né, da hermenêutica, a história da igreja. A igreja ela teve uma história, então existiu uma história da interpretação também dentro da história da igreja. Amém? Na primeira parte, a gente vai entender sobre essa questão dessa história da hermenêutica, a gente vai poder definir da seguinte forma. Existem 2 escolas principais durante a história da igreja que definiram e ainda definem até hoje o que a gente tem de interpretação da Bíblia. Tudo que você lê hoje que fala assim, não, porque o que está escrito aqui, Paulo queria falar sobre isso. Tudo está envolvido em uma dessas 2 escolas, de uma forma ou de outra. Amém? Como eu disse lá no começo, a gente acha que, né, a gente está hoje, no século XXI, no ano 2022, a gente acha que todo o conhecimento que a gente tem hoje, ele foi construído na semana passada, é algo novo, né, ninguém falou sobre isso. Mas não, tudo que a gente fala hoje, tudo que a gente ensina, teve um processo histórico longo para poder ser construído aquilo. O conhecimento da humanidade, principalmente nós que viemos aqui no Brasil, na parte ocidental do mundo, existiu uma formação, existiu um processo para poder realmente estruturar tudo que a gente tem hoje. Nada surgiu assim, hoje eu acordei e aí eu consegui interpretar Gênesis 1. Não, demorou anos, pessoas estudando, debatendo, falando, várias escolas diferentes. Quando a gente fala de escola, a gente está falando de grupo de pessoas que pensavam da mesma forma. Amém? Então, quando a gente fala assim, igual, por exemplo, a gente tem 2 escolas, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria.
eram 2 grupos de pessoas que viviam nessas cidades, e esses grupos dessas pessoas pensavam da mesma forma a respeito de alguma coisa. Amém? Então, toda a história vai ser envolvida nisso, vai ter essa construção do conhecimento ao longo do tempo. A primeira escola que nós vamos ver, que é a primeira que vai surgir, é a escola de Alexandria. Alexandria é uma cidade que ficava no Egito, né, que foi conquistada por Alexandre o Grande, e essa escola de interpretação bíblica, ela vai ter as suas ideias, o seu modo de pensar, o seu modo de ver a vida, influenciada por 2 filósofos gregos. O primeiro dele é Heráclito e o outro é Platão. E o que Platão, por exemplo, falava? Platão, não sei se você se lembra disso da sua época de escola, mas Platão ele falava a respeito do mundo das ideias. Quem lembra disso? Aí tem aquele famoso mito da caverna, que todo mundo já leu, quase ninguém gostou. É ou não é? Eu sei, nada contra, eu sou apaixonado. Mas o que Platão vai falar com esse mundo das ideias e com essa questão do mito da caverna? Ele vai trazer o conceito de que aquilo que eu vejo, por exemplo, eu vejo essa cadeira na minha frente, mas eu não estou vendo realmente a cadeira, eu estou vendo uma ideia do que é a cadeira. A cadeira de verdade, ela não está nesse mundo físico, ela está no mundo espiritual. Entendeu o que ele está querendo dizer? Ele está no mundo das ideias. Então, nada do que eu vejo no plano normal, no plano que está aqui agora, é realmente o que eu estou vendo. Existe um sentido por trás daquilo. E aí, o que essa escola de Alexandria vai falar? Olha, quando eu leio as Escrituras, que eu leio lá, né? Jesus, ele andou sobre as águas. Não queria dizer que ele andou sobre as águas. Existia um sentido por trás daquele texto. Entendeu qual que é a ideia principal dessa escola? Infelizmente, muita coisa ainda acontece até hoje, muita interpretação ainda é baseada nesse tipo de coisa. A gente chama isso de interpretação alegórica, que é aquela partezinha azul ali, ó. Interpretação alegórica, o conceito de que a verdade se encontra alegoricamente oculta além da letra e da realidade visível, como havia ensinado Heráclito e Platão. Então, ou seja, quando o pessoal dessa escola, lá na Idade Média, quando morreram os últimos apóstolos ali, eles começam a dar sequência na igreja cristã, eles começam a dizer que não, o que está escrito aqui não era bem assim, tinha algo por trás disso, existe um sentido espiritual. E aí só aqueles que são totalmente crentes, oh aleluia, vão conseguir entender isso. Hoje isso não existe, graças a Deus, né? Imagina, glória a Jesus. E aí na época, vou dar um exemplo para vocês, existia um camarada chamado Barnabé, não é o Barnabé que aparece em Atos não, tá? Isso aqui já era depois que até o João já tinha morrido. Então, é anos 100, 200, 300 depois de Cristo. Os apóstolos aqui, aquela galera que aparece na Bíblia, já tinha todo mundo morrido. É outro Barnabé, beleza? Aí, ele vai usar o método alegórico dessa escola de Alexandria para poder interpretar o Velho Testamento. Estou falando assim, isso mesmo. Interpretar o Velho Testamento. Aí tem um texto, né, que ele escreve do livro dele, que ele vai interpretar Gênesis 14, 14. Olha o que ele vai dizer. Portanto, filhos do amor, aprendam abundantemente a respeito de Abraão. Ele que primeiro estabeleceu a circuncisão, olhava em espírito para Jesus quando circuncidou a sua casa. Pois a Escritura diz, Abraão circuncidou 318 homens da sua casa. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Gênesis 14, 14. Agora, olha a interpretação desse homem desse texto. Que conhecimento lhe foi dado naquela ocasião? Compreendam. Ele, Deus, disse primeiro 18 e depois do intervalo 300. O que acontece? No hebraico, a língua não é escrita do nosso jeito, que a gente escreve sequencial. Entende? Eles escrevem ao contrário. Então, você não lê 318, você lê o 18 depois do 300. Entendeu? Você não lê voo para casa, você lê casa, voo. É confuso, mas é a língua hebraica. Entendeu? Então, o texto no hebraico, provavelmente, eu não vou poder falar também, mas ele aparecia 18 depois do 300. Beleza? Aí Barnabé vai dizer, ó, primeiro ele, Deus, disse o 18, e depois o intervalo 300. No 18, o número 10 equivale a I, no alfabeto grego. E o 8, a H. Aqui você tem Jesus, né, que no grego vai ser alguma coisa parecida com Jesus. E o 300 equivale a T, ou seja, para escrever o 300 em hebraico, eles escreviam a letrinha T e significava 300. Aí ele vai dizer, e aqui você tem a cruz. Então, ele, Deus, revelou Jesus nas 2 letras e a cruz nas últimas. Barnabé entendia que 318 dizia outra coisa que não um número fixo. Então, ou seja, para Barnabé, quando estava lá, Abraão, ele levou 318 homens, não era 318 homens não, gente.
Estava falando de Jesus, entendeu? Porque o 18 significa Jesus e o 300 é a cruz. Então já estava apontando para Jesus. Não é um número. Ó, eu estou mostrando um exemplo, tá? Tem mais 1 milhão de coisas, inclusive hoje na atualidade, que é esse tipo de absurdo aqui que você está vendo. Não é uma ideia absurda? É uma loucura esse trem. Como é que eu vou falar um trem desse, gente? Eu chamo isso de forçação de barra. Entendeu? Quando o texto diz algo claro, o texto está dizendo o quê? Abraão pegou 318 homens e levou embora, gente. Mas eu quero dizer o quê? Não, tem um sentido espiritual nesse negócio. Oh, aleluia. Glórias. Não é? Oh, caramba cheia. E aí eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer forçar a Bíblia a dizer algo que ela não diz para poder pregar o que eu quero pregar. Então, ou seja, numa interpretação alegórica, seguindo as ideias dessa escola de Alexandria, eu não deixo que o texto fale por ele mesmo. Aquilo que eu quero que ele fale, eu posso fazer ele falar, porque eu recebi uma revelação. E olha o perigo disso. Além da letra. E se você for contra, não, você não é espiritual, irmão, você é carnal. Saia de perto de mim. Muito diferente da realidade, né? Glória a Deus. E aí nós vamos ter, dentro dessa escola, a gente vai ter 2 principais representantes. O primeiro é Clemente de Alexandria, que foi um dos principais representantes ali dessas teorias, dessas ideias. Ele praticamente construiu esse método de interpretar a Bíblia. Ele utilizava os meios, escrevia livros sobre, pregava sobre, ensinava as pessoas a fazer. E é um método que vai percorrer toda a Idade Média, e toda a Igreja Católica vai utilizar esse método de interpretação. E o outro que nós vamos ter, que é discípulo de Clemente, é o Orígenes, que foi um discípulo dele, e ele vai dizer que a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido primário, que é algo espiritual. O literal é para os iniciantes, mas o espiritual é para os maduros na fé. Olha a ideia desse povo. E está na nossa história, tá, gente? Então, ambas as escolas vão tratar de que elas vão lidar de forma direta, né, com a interpretação das Escrituras, mas por uma interpretação mais alegórica. Não é realmente aquilo que o texto diz, é algo que eu recebi por revelação, está por trás. Entendeu? O sentido ele não é extraído do texto, ele é extraído de algo além do texto. Amém? E a outra escola que nós vamos ter, para a glória de Deus, é a escola de Antioquia. Antioquia é uma cidade da Síria. E aí, um homem chamado Luciano de Samosata, nome feio, mas aleluia, ele vai fundar essa escola e ele vai mudar completamente o método de se interpretar a Bíblia. Essa escola, né, que vai aparecer de Antioquia, ela vai ser, né, fundada para lidar diretamente, para se opor diretamente a outra interpretação. Quando ela surge, eles falam tipo assim, olha, não é isso, vamos fazer diferente. Está se opondo, todo o método interpretativo deles vai ser contra aquilo que era falado na outra. Amém? E essa escola, ela é bem famosa porque ela vai tratar com a abordagem literal das Escrituras. Aquilo que o texto diz, ele está querendo dizer literal e ponto, acabou. É o que está escrito. Não tem nada de fantasioso no meio desse negócio. Amém? E aí ela procurava alcançar o sentido do texto de acordo com a intenção do autor, considerando o contexto histórico onde foi escrito. Então, ou seja, não é algo mais que eu, enquanto ministro, enquanto pregador, tinha o direito de alterar o que estava escrito. Era o texto que tinha que alterar a minha mensagem. Amém? Não era mais eu que dizia, era o texto que me diz. E essa escola, esse tipo de pensamento, esse tipo de interpretação, ela vai ser muito importante depois, no futuro, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, da qual hoje nós estamos aqui reunidos, vai realmente utilizar um método da escola de Antioquia, que é essa interpretação mais literal das Escrituras. A base da Reforma Protestante é isso. Amém? Pulando essa parte da história, vem aquela famosa pergunta. Considerando isso, né, já que eu entendi que tem esse método de se interpretar a Bíblia, como é que eu vou fazer para interpretar ela de forma agora, né, correta, de forma literal? Como que eu posso realmente aplicar, né, os conceitos para poder interpretar a Bíblia? Primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia, ela não é algo fácil de se entender. Quem falar que a Bíblia é fácil de entender, por favor, bote a mão na minha cabeça e ore por mim. Preciso dessa unção.
Por exemplo, abre comigo aí Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, verso 1. Todos lá? Olha o que diz. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com quem os reis da terra se prostituíram? Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e de impureza de sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Aí eu te pergunto, o que esse texto quer dizer? Você vai mesmo dizer que é fácil interpretar a Bíblia? Alguém sabe? Quer se voluntariar? Não? Misericórdia. Não julgo, tá, gente? É bem difícil mesmo. Fique tranquilo. Deixa para o Tiago. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tranquilo. Mas então, né, por considerar essa complexidade, a Bíblia, como eu mostrei, não é algo tão fácil de se interpretar assim. Então, por considerar essa complexidade, nós vamos precisar de utilizar ferramentas e métodos para poder realizar isso. Não vai ser algo que eu vou conseguir fazer simplesmente por bater o olho, ler e pronto, interpretei. Se você lê isso aqui, você fala, pronto, estou vendo um filme de terror na minha cabeça. É ou não é? Eu conheço gente, né, que antes de fazer rema, falava, nossa, mas eu tinha medo, eu nunca li Apocalipse na minha vida. É ou não é? Por quê? Porque você lê um negócio desse aqui, você vai pensar em tudo, menos no que é. E não é só esse texto, existem várias outras concepções dentro da palavra de Deus que vai mostrar que realmente não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Não acordei, abri o texto, nossa, entendi tudo agora. Vai ter que haver uma dedicação. Amém? E entre essas ferramentas que a gente vai utilizar, a gente vai ter a hermenêutica, que é explicar o sentido real das Escrituras de forma fácil e clara. Amém? E aí dentro disso, nós vamos ter, vou dar um exemplozinho para vocês que é bacana, né, aquilo que a gente chama de interpretação espontânea. Porque o que acontece? Todo mundo, quando lê, já interpreta. Se você pegar o jornal de hoje que você compra lá na banca de revista, você for ler ele, você vai interpretar o que está escrito. É ou não é? Então, não existe uma leitura neutra. Toda leitura ela vai envolver uma interpretação. Amém? Que é o que a gente chama de interpretação espontânea. Só que existem casos que a interpretação espontânea não vai conseguir auxiliar, não vai conseguir chegar aonde nós precisamos. Entendeu? Então, vai ter versículos na Bíblia que vai ser fácil de entender, porque já é muito claro, mas outros não tanto. Por exemplo, a gente tem o primeiro texto ali, que é Efésios 4, 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, você lê esse texto, você já entende o quê? Tem alguma coisa demais aqui? Não. Roubava, não roube mais. Não tem nenhum segredo nesse negócio. É ou não é? Não está claro? Não dá para fazer uma interpretação espontânea? Eu li e eu entendi. Ah, tá. Então, antes a pessoa que roubava, não rouba mais. Pronto, estou falando de não roubar. Ok? Agora, o segundo texto, Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Isso na versão Almeida Revista Atualizada. Então, quando a gente lê esse texto, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Se a gente só lê ele sem nenhum conhecimento prévio, sem nenhum estudo, né, básico a respeito do assunto, a gente já pensa no quê? Provavelmente o autor de Provérbios está falando para que, né, eu não quebre nenhum princípio que meu pai ensinou durante a vida. Né, o pastor ensinou um princípio espiritual, então, né, eu não devo tirar esse marco, não devo passar para frente aquilo que ele está falando. Não devo alterar o que está sendo pregado. É ou não é? Não dá uma ideia básica assim, se a gente só lê diretamente? Agora, olha o que a gente faz com o exercício só de mudar a versão. A gente vai ler agora esse mesmo versículo na NVI. O texto diz assim: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Olha como é que mudou todo o sentido do texto agora. O que Provérbios 22, 28 está falando? Não rouba. Só que ele está falando de acordo com a linguagem da época. O que era a riqueza do povo da época que escreveu Provérbios? Terra. O povo tinha terra, ele tinha posse, ele tinha dinheiro.
Então, como é que não se roubava antigamente? Não tomando o terreno dos outros. Como é que eu marco que o terreno é meu, que o terreno é de fulano? Colocando uma marca, colocando ali limites, colocando uma cerca. Então, se eu passo essa cerca para frente, eu estou fazendo o quê? Eu estou roubando o dinheiro dos outros. Então, olha para você ver, o texto está dizendo a mesma coisa de Efésios 4, 28. Mas porque ele está em uma outra época, em um outro tempo, com uma outra linguagem, com uma outra cultura diferente da nossa, isso gera um bloqueio. Eu não consigo interpretar ele diretamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar recursos para poder chegar ao sentido do texto. Esse aqui é fácil. Eu mudei uma versão, pronto, mudei o sentido do texto. Não é interessante isso? E assim é para o resto da Bíblia. A gente poderia passar o resto da noite aqui mostrando só questões de versões. Por quê? Nós vamos ter hoje, graças a Deus, nós vivemos hoje numa época muito boa. Muitos estudos já foram feitos, muitas coisas já aconteceram, muita coisa já mudou. Glorifica Jesus por ter nascido na época que você nasceu. Porque olha para você ver. Hoje, em relação às versões, nós vamos ter algumas diferenças básicas, mas que vão auxiliar muito. Primeiro material que a gente tem que ter, versão diferente de Bíblia. Se eu ficar só com uma para estudar, eu vou arrumar problema para minha cabeça com certeza. Entendeu? Então, o primeiro material de recurso que o ministro precisa ter, várias Bíblias de traduções, de versões diferentes. Hoje ainda é mais fácil ainda, a gente tem um negócio chamado celular. Ele tem internet, é um negócio legal, vocês já viram? Show de bola. Funciona com a beleza. Então, no celular, a gente consegue fazer o quê? Colocar 30 versões num único aplicativo. É ou não é? E o que vai auxiliar? Na hora que eu for estudar a Bíblia, a primeira coisa que eu posso constar é as versões diferentes. O que vai mudar de uma versão para outra? E aí eu preciso entender a respeito das versões. A gente vai ter 3 concepções básicas. A primeira dela é a correspondência formal. O que acontece com o texto da Bíblia? A gente tem o texto que foi escrito originalmente em grego, hebraico, aramaico, aquelas coisas todas. Todo mundo já sabe disso, amém? E esses textos chegaram às outras línguas por meio de traduções. Eles pegavam aqueles textos, né, não os que foram escritos originalmente, mas cópias daquele mesmo texto ali, e eles começam a traduzir aquilo. Um trabalho rigoroso, um trabalho extenso, um trabalho maravilhoso durante anos e anos e anos, e chegamos hoje ao que nós temos hoje. Então, existem as traduções que elas fazem uma correspondência formal. O que é uma correspondência formal? É aquele texto que ele foi traduzido muito mais próximo, muito mais parecido com o que era na língua original. Por isso que é uma outra bobagem a gente ficar com esse negócio de porque no grego diz, a gente já foi traduzido, gente. O camarada passou 50 anos da vida dele para traduzir uma única palavra, você quer dizer que porque ele traduziu está errado. O que você leu lá no livro lá do fulano está certo. Cuidado com esse trem de grego. E aí, na correspondência formal, que é essa mais próxima dos originais, nós vamos ter o texto na Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a Bíblia Contemporânea, a Trinitariana, a Corrigida Fiel, geralmente que veio da tradução de Almeida. Essas são as mais próximas. Tem aquelas linguagens mais difíceis? Não é difícil essas Bíblias? Mas por quê? Porque elas têm ali algo muito mais formal, é muito mais próximo do que era aquele texto no original, no grego ou no hebraico. Amém? É bom ter essas Bíblias? Maravilhoso. Você vai entender realmente, por meio de trabalhos pesados, como eu disse, aquilo que as pessoas interpretaram. E aí nós vamos ter a outra, que é a equivalência dinâmica, ou a correspondência dinâmica. O que é isso? É uma tradução, tão boa quanto a outra, só que ela vai dar umas mexidas, vai mudar algumas coisas para facilitar o entendimento. Ela pega aquele texto, traduz ele, mas em vez de usar palavras rebuscadas, que era usada na época, ela utiliza palavras que se parecem com o que a gente usa hoje. Entendeu? Tipo, expressões que a gente usa hoje, palavras que a gente usa hoje mais do que outras antigas. Ninguém fala vós mais, a gente fala você hoje. Ou vocês. Entende? Então, é esse tipo de mudança que ela vai fazer. E aí, dentro dessas equivalências dinâmicas, nós vamos ter a Bíblia NVI, a NVT, a NTLH, que são aquelas Bíblias que você pega e fala assim, nossa, fica tão bom ler aqui, eu entendo bem mais fácil. É ou não é? Por quê? Porque ele já teve o trabalho ali também do tradutor de conseguir colocar na linguagem atual. Entende? E por último, nós vamos ter as paráfrases. O que são as paráfrases? São a interpretação daquilo que o texto diz. Que a gente vai ter a Bíblia a Mensagem e a Bíblia Viva. Essas duas Bíblias, tem gente que quer fazer até fogueira com elas, mas eu particularmente gosto, mas elas não são Bíblias realmente para poder se estudar.
Por quê? Porque ela não é o que o texto está querendo dizer. Ela é uma interpretação de um autor que escreveu sobre o texto que ele leu. Entendeu? Então, Efésios lá, 4:28, igual a gente leu, não vai ser uma tradução, vai ser uma interpretação da cabeça de quem escreveu a Bíblia Mensagem sobre aquele texto. Pode-se usar ela? Pode. Eu uso, acho bacana, ajuda muita coisa, mas eu não posso, a primeira coisa, estabelecer doutrinas em relação a essa Bíblia, não posso firmar uma doutrina do que está aparecendo ali, e não posso estudar diretamente nessa Bíblia. Não vou conseguir. Não vou alcançar o sentido do texto. Por quê? Porque ela é uma interpretação. A Bíblia Mensagem mesmo, por exemplo, todo mundo aqui, né, a gente não acredita na predestinação fatalista, né, que diz que Deus já predestinou uns para o inferno e outros para a salvação, mas a mensagem no capítulo 9 de Romanos, ela vai interpretar dessa forma, como se Deus fizesse isso. Então, ou seja, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase, ela está parafraseando aquilo que foi traduzido. Amém? E aí, quando a gente fala a respeito disso, a gente vai encontrar, né, considerando a interpretação espontânea, a gente vai encontrar alguns bloqueios, igual eu disse. Existem bloqueios à interpretação. Qual que é esses bloqueios? Né, a gente vai ter os principais aí, que são a linguística, o histórico, o cultural e o filosófico. Nós pegamos a Bíblia hoje, a Bíblia ela não foi escrita semana passada, ela foi escrita há mais de 2000 anos, principalmente o Velho Testamento. Então, nós estamos falando de uma escrita de um povo que não está mais vivo, o autor não está mais presente, a cultura não é mais a mesma, nós nem somos orientais como eles eram, então já muda tudo por aí. Era uma outra época, era uma outra língua, era uma outra filosofia de vida, eram outros governos. Então, tudo isso causa o quê? Causa distâncias para que eu possa entender o texto. Então, qual que vai ser o trabalho da hermenêutica? Vai ser o trabalho de quebrar esses bloqueios, de poder sair dessas limitações. Entendeu? Por meio da hermenêutica, por meio dessas ferramentas que nós vamos usar, nós vamos ultrapassar essas barreiras que essas coisas, né, a linguística, a histórica, filosófica, teológica, tudo isso que se gera uma barreira para interpretar a Bíblia vai ser transpassada por meio da hermenêutica. Amém? Está ficando claro? Está tranquilo? Estamos chegando lá? Então tá bom. E aí, para ultrapassarmos esses bloqueios, a gente usa a exegese, aquela segunda palavrinha. Basicamente, os dois fazem o mesmo. A diferença é que a exegese é o estudo sistemático das Escrituras. E a hermenêutica é como eu vou transmitir isso às pessoas. Entendeu? Primeiro eu tenho o estudo, eu faço a exegese, eu vou fazer o estudo sistemático da Escritura, o estudo sistemático daquele texto. Vou pegar toda aquela informação que eu fiz ali por meio da hermenêutica e vou dar o melhor jeito de transmitir isso às pessoas. De forma que fique claro, que elas entendam com facilidade, sem mostrar todo o meu conhecimento. Não precisamos disso. O que muda a vida das pessoas não é o tanto que eu conheço de Bíblia, é o tanto que elas são alcançadas pela palavra. Às vezes a palavra pode ser simples, pode ser o básico, pode ser a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente está cansado de ouvir sobre isso. Está na ponta da nossa língua. Mas isso ainda tem o poder de salvar a nossa vida. Então a gente não precisa ficar complicando as nossas mensagens quando a gente estiver pregando às pessoas. Amém? Como eu falei no começo, deixa as coisas difíceis para a coordenação. Aqui vocês falam difícil, aqui vocês estudam mesmo, porque esse é o seu dever quanto ministro. Você precisa entender para poder ministrar as pessoas. Amém? E aí, qual que é o método exegético, palavra difícil, né? Que a gente usa hoje para poder realmente fazer a hermenêutica? A gente usa o método interpretativo histórico gramatical. Vamos ler de novo? Método interpretativo histórico gramatical. Esse é perfeito, maravilhoso, fique com ele, amém? Vai dar tudo certo se você fizer o básico. E esse método ele vai surgir na Reforma Protestante. O que vai acontecer na Reforma Protestante? Lutero ele vai ser contra algumas coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica, que estavam diretamente associadas ao modo ou método deles interpretar as Escrituras. O que a Bíblia dizia? O justo vive pela fé. E o que a Igreja Católica diz? A pessoa é salva por meio de indulgências. Então, o que Lutero faz? Lutero faz agora uma nova interpretação da Bíblia. Ele vai usar a interpretação daquela escola lá, da escola de Antioquia, que vai tratar com o sentido literal das Escrituras. Então, quando chega a Reforma Protestante, nós vamos ver o principal fato e o principal motor que movimentou a Reforma Protestante
foi um problema de interpretação bíblica. O que Lutero quis fazer? Ele quis mudar o modo como as pessoas entendiam aquilo que estava lendo, ou aquilo que estavam ouvindo. Amém? E aí o que ele vai estabelecer nesse período? Ele vai estabelecer o que a gente chama de sola escritura, ou somente as escrituras. O que ele vai dizer? Só aquilo que está escrito, só as escrituras já é suficiente para que ela seja interpretada. A Bíblia vai interpretar ela mesma. Já ouviu falar sobre isso? Surgiu lá na Reforma Protestante. Então, ou seja, ele muda, ele rompe totalmente com a Igreja Católica e começa a dar um novo sentido às Escrituras. Que não é nem novo assim, é só o que a Bíblia queria dizer desde o começo. Amém? E aí, nessa ideia da Reforma Protestante, o texto e não o intérprete tem a autoridade final. Não é mais, igual eu disse no começo, não é mais eu que decido o que o texto diz. O texto que vai balizar, que vai definir aquilo que eu vou pregar. Amém? E esse é o método que nós seguimos, ou pelo menos deveríamos seguir. Amém? Nesse método, a gente vai ter uma questão importante que a gente não vai ignorar, que existem recursos na linguagem. O fato de se interpretar a Bíblia literalmente não significa que a Bíblia faça uso de recursos de linguagem. Entendeu? Como assim? A Bíblia vai usar o sentido figurado, o sentido simbólico. Então, isso existe. Mas não vai atrapalhar o sentido literal. Entende? Por exemplo, quando Jesus disse assim, eu sou a porta, ele não estava dizendo que era uma porta com um negócio lá que se abria e entrava. Não é isso que é interpretar a Bíblia literalmente. Entendeu? Mas a interpretação literal vai fazer o quê? Vai pegar aquele sentido figurado que Jesus queria dizer e vai interpretar de forma literal. Então, interpretar a Bíblia literalmente não quer dizer que você vai negar tudo aquilo que está escrito. Jesus vai falar que eu sou agora a porta, eu sou o pão da vida. E você vai mandar Jesus um pãozinho de sal lá para comer. Não é isso. Existem os recursos de linguagens que são usados dentro das Escrituras e é lícito reconhecê-los para se interpretar a Bíblia de forma literal. Entende? E aí, como é que a gente vai utilizar esse método de interpretação da Bíblia? A gente vai ter o que a gente chama, que vai facilitar muito a nossa vida, que é o trabalho maravilhoso de dois homens de Deus aí, que chama-se a tríade hermenêutica. O que é a tríade hermenêutica? Eles vão dizer que a gente vai considerar, que a gente vai interpretar ou utilizar o texto em 3 pilares, que é a sua teologia, a sua história e a sua literatura. Então, eu vou utilizar essas 3 coisas, eu vou pegar um texto da Bíblia e vou passar ela por esses 3 filtros. Fazendo isso, eu vou interpretar aquele texto de forma correta. Amém? Aí eu coloquei até o livrozinho aí, que é da onde surgiu essa ideia. Esses 2 autores, eles fizeram esse trabalho maravilhoso. Facilitou a vida de todo mundo, aleluia, porque agora fica bem mais tranquilo para a gente poder realmente interpretar a Bíblia, seguindo esse método deles. Basicamente, eles vão falar o seguinte, a gente vai ter aí a tríade hermenêutica, que considera o ponto histórico, linguístico e teológico. Amém? Dentro do ponto histórico, nós vamos ter que considerar o quê? Quando eu pego um texto da Bíblia, eu vou procurar saber ali o que era que acontecia naquela época, como que aquele povo vivia, como que era o cotidiano deles, o que é que eles comiam. Entende? Eu vou considerar o período bíblico. Vocês lembram na matéria de aliança de sangue, que a gente vai ter lá as alianças que Deus faz com o homem, Deus se revela de forma progressiva. Então, até isso se envolve dentro do período histórico, porque eu tenho que encaixar aquela pessoa, aquele personagem, aquele livro que eu estou lendo, dentro do período histórico que ele se encontra da revelação das Escrituras. Por quê? Porque eu não posso pegar aquilo que o povo entendia em Gênesis para poder interpretar Malaquias, por exemplo. O conhecimento do povo já era diferente. Entende? Então, eu vou considerar o período que aquele povo vivia, que aquele livro foi escrito, e aí eu vou entender como é que era a forma que aquele povo pensava, o que é que aquele povo estava passando naquela época. Eles estavam no Egito? Ou exilados em alguma outra terra? Tudo isso vai envolver. O livro de Salmos, por exemplo, se você for pegar o livro de Salmos, você vai se deparar em momentos, né, que o próprio Davi vai se lamentar por alguma coisa de exílio, por exemplo. Então, aquilo vai fazer diferença na hora de você ler o texto. Entende? A gente não pode pegar toda a Bíblia e colocar ela num pacote só. Aqui fala do judeu, então está falando tudo a mesma coisa. Não, existiram períodos diferentes na história. E eu vou precisar estudar isso. Geografia, eu vou precisar saber aonde é aquilo que está sendo falado. Aquilo está acontecendo em Jerusalém ou está acontecendo lá em Jericó? Qual que é a diferença desses locais? Quem vivia em tal lugar? Por exemplo, a gente tem em João um exemplo perfeito
da ideia de usar essa tríade hermenêutica quando João vai falar da mulher samaritana. Aí ele vai dizer, Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço, e aí ela achou estranho porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, ou seja, o que João fez ali? Ele facilitou a vida dos leitores dele para explicar a geografia da época. Os samaritanos viviam num lugar, os judeus no outro, e eles não se davam bem. O que ele fez? Ele usou um método de interpretar a Bíblia. Mas ele escreveu ela. Mas ficou bem mais fácil de entender, não foi? Então, a ideia de entender a geografia diz respeito também a isso. Para você entender o que é que estava acontecendo. Por que esse povo entrou em guerra com os judeus? Para onde que os judeus estavam indo? O que isso influencia naquilo que Deus prometeu para Abraão? Então, tudo isso vai influenciar. Quais os locais que Jesus passou? Amém? Eu só tenho 15 minutos, Jesus. Aleluia. Não, vou ficar aqui mesmo, peraí. Depois nós vamos ter a parte linguística. O que vai tratar na parte linguística? Vai tratar das palavras que a gente tem escrita hoje no texto. Amém? A gente vai ter aí a perícope, que é o que a gente chama de textual imediato. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela um pouquinho. A gente vai ter o contexto léxico, que a galera adora aí falar, o grego diz isso. Faz parte da interpretação, amém? Mas você viu que não é a principal? É uma. Tem mais um tanto aí do lado? Então, ou seja, é importante? É, mas não é a única coisa que a gente tem que fazer. E até para se usar uma palavra no grego, você tem que saber o que ela dizia para aquele povo da época. Então, até para isso, você vai ter que estudar história. Olha que beleza. Quem gosta de estudar? Deixa eu ver. Ele está olhando lá. A gente vai ter o contexto gramatical. O que aquele verbo quer dizer? Isso é um verbo ou isso é alguma outra coisa? No grego funciona diferente essas coisas, tá? Mas hoje em dia, gente, a gente não está solto no mundo. A gente tem recurso para tudo, a gente tem material para tudo. Cada pontinho desse aí vai ter um livro específico para te ajudar a conseguir chegar àquele resultado. Entendeu? A gente vai ter o estilo literário. Isso é uma carta ou isso é um evangelho? Isso é uma poesia ou isso é um texto profético? Isso influencia na forma como eu vou interpretar a Bíblia. A gente vai ter o gênero literário e os métodos especiais, que é enfim, não vou tocar nesse assunto agora não, daqui a pouco eu falo. E o método teológico, que é o textual geral e o textual amplo. Dentro daquilo que a gente vai falar da linguística, nós vamos ter a perícope. O que significa perícope? É cortar ao redor. Você já viu que na sua Bíblia tem aqueles títulozinhos, aí vem uma porção de texto, escreve um outro títulozinho, mais uma porção. Isso é a perícope, é a pessoa cortar um pedaço do texto que fala do mesmo assunto. Qual que é a dica que eu dou? As Bíblias, elas são trabalhos, nessas partes que são escritas de títulos, é trabalho humano. Amém? Então, nem tudo que foi escrito aí realmente é a parte certa onde deveria se cortar. Qual que é o conselho que eu dou? Tenha várias Bíblias. E aí você vai conseguir ver essas porções do texto aí para poder pregar. Por que acontece? Quando você vai pregar sobre Romanos 12, por exemplo, 12, 1 e 2, você não vai ter tempo de falar de Romanos 1 a Romanos 16, em uma mensagem de 50 minutos. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar pegar uma porção específica do texto, estudar sobre ela e então pregar. Como é que eu faço isso? Cortando aquele texto, ou seja, utilizando a perícope. Utilizando uma porção do texto para interpretar, que vai ser o contexto textual imediato. O que está querendo dizer antes? O assunto do texto de cima, do capítulo 11, está relacionado ao capítulo de baixo, capítulo 12? Não, então eu posso pregar só no capítulo 12. Entenderam? Então, qual que é a ideia? A gente tem alguns exercícios que a gente pode fazer para poder também tentar fazer esse corte da perícope, mas a ideia é que as próprias Bíblias já ajudam a gente a fazer isso. Então, quando eu pegar um texto para estudar, para pregar, por exemplo, eu vou querer saber o contexto de onde aquele versículo está inserido. O que está em cima, o que está embaixo, a porção completa daquele texto. Começa onde, termina onde, fala do que o posterior, fala do que o antes. Tudo isso vai influenciar na forma como eu vou interpretar. Amém? Então, quando você for pegar a Bíblia para ler, para estudar, você vai precisar considerar as porções, os fragmentos do texto. Amém? Nem que seja um capítulo todo, mas você não vai conseguir pregar de Gênesis a Apocalipse em uma mensagem. Então, tome cuidado. Procure o contexto, procure entender o que está sendo falado. Dentro dos exercícios, tem algumas coisas que facilitam muito. Por exemplo, quando muda de cenário. Quando diz assim, Jesus saiu de tal lugar e foi para a Judeia. O que está acontecendo? Uma mudança de cenário. Está acontecendo um corte no que estava sendo falado antes. Mudou a perícope. Então, isso é um método de você saber. Vai ter, por exemplo, também a mudança de tempo. Quando diz, então, de repente,
Lembra lá em Atos 2:1, quando diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, aí dá sequência no texto, ou seja, mudou o assunto que falava anteriormente e se iniciou um novo tema. Entendeu? Então, esses exercícios, depois eu vou pedir a Ellen para poder mandar para vocês esse slide, para vocês poderem ler de novo, esses exercícios vão ajudar também a você não ficar preso somente a esses recursos que a gente já tem hoje. É bom? É. Mas tenha também o conceito de tentar achar por você mesmo uma porção do texto. Amém? E aí nós vamos ter a análise léxica, que é a que o povo mais gosta, como eu já disse, que é o, isso no grego diz. Qual que é o meu problema com o grego, gente? Geralmente, os maiores erros teológicos que a gente tem hoje dentro da igreja, isso em todas, tá? Ele está relacionado por causa desse pequeno ponto. As pessoas pegam um texto no grego e querem forçar o texto a dizer algo que ele não diz, só para a minha mensagem ficar bonita. Vou dar só um exemplo hoje, tá? Você vai me amar depois que eu dar esse exemplo? Amém. Vamos lá para Atos 1:8. Não precisa abrir não, só ler comigo ali. Ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e por aí vai. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a galera fala, né, que foca bem ali no campo das ideias dela, é o quê? A palavra o quê? Poder. Recebereis poder. Oh, aleluia. E é o que a Bíblia diz e é o que a gente recebe, amém? Só que aí eles pegam esse texto e falam assim, no grego, essa palavra significa o quê? Dunamis. Olha aí, como é que vocês sabem? Tá vendo? Esperei, ó. E aí, quando a gente vai ver uma pregação, né, o pregador tá lá, super pentecostal, né? Oh, aleluia! Receberão dunamis, meus irmãos. E dunamis significa, sabe o quê? Dinamite. Oh, aleluia! Tá lá, ó, dinamite. Receberão poder, dinamite. Só que, olha que interessante. O que é uma dinamite? Vou ler para vocês. É um aparato explosivo inventado por um químico sueco, Alfred Nobel. Sabe aquele homem dos prêmios Nobel? É por causa desse homem. E essa belezura chamada dinamite foi inventada em 1867. Isso está no site Brasil Escola, tá? Não me isso na minha cabeça não. Coloquei até o site lá para vocês verem. 1867. Agora eu te pergunto, o texto de Atos 2 foi escrito em que ano? 50, 30 depois de Cristo. A dinamite vai aparecer quase 1700 anos depois. Como é que eu vou me dizer que o texto de Atos 1:8 está falando que o poder do Espírito Santo que desceria sobre mim é um poder de uma dinamite? Se dinamite nem existia na época. Da onde que o povo tirou, da cabeça doida deles, porque isso é doidura, isso é maluquice. Da onde que o povo me tirou que dunamis, que a palavra poder no grego significa dinamite, uma explosão? Não tem. Você pode pegar todos os dicionários de grego bíblico que você vai ver na sua vida. Nenhum deles vai traduzir dunamis como dinamite. Não tem. Eu acho que eu tirei, né? Estava em inglês, eu tirei. Mas quando você olha a palavra dunamis no grego, no original, naquele strong que todo mundo ama, que é a paixão de todo pregador verbiano, quando a gente olha lá, a palavra dunamis, ela só vai aparecer como poder, como algo que é enérgico, como algo que é uma força. Não aparece em momento nenhum dinamite. Então, quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar Atos 1:8, eu falo que o poder de Deus é uma dinamite, eu estou cometendo um erro teológico. Estou fazendo as pessoas acreditarem numa falsa doutrina. Porque não é o que o texto está dizendo, não é o que dunamis significava. Depois, lá em 1867, a dinamite nem foi baseada no grego, foi baseada, pode ser até no latim. Porque o grego koiné, que era da Bíblia, nem existia mais naquela época. Então, você percebe que é uma forçação de barra? Não existe esse negócio? Eu estou dando um exemplo, tá? Vocês iam ficar mais assustados com os outros. Mas eu preservei a mente e o coração de vocês. Oh, aleluia. Não é? E o tempo também não vai permitir a gente mostrar outros. Mas o que é importante a gente entender com essa questão? Nem tudo o que a gente vê ou nem tudo o que a gente acha que é realmente do jeito que é. Tome muito cuidado ao interpretar o texto, ao estudar as Escrituras, em querer dizer que o grego diz aquilo que ele não diz. Fique realmente, né, como eu disse lá no começo, ninguém aqui é formado, não tem nenhum curso básico em grego. Então, se você não é especialista em grego, não vai tentar traduzir um texto de grego para português. A gente já tem 30 milhões de versões de traduções de Bíblia aí. E se quiser recursos adicionais, constar no grego, pode, mas quer uma dica boa? Vai ler Rick Renner.
Ele sim, ele tem um mestrado em língua grega. Ele sabe o que está falando. Aí quando você for pregar, você quer deixar sua mensagem bonitinha, falar do grego? Fala assim, não, porque o irmão Rick Renner falou que no grego a palavra significa isso. Por quê? Porque não foi você que fez o estudo, você não tem certeza se é aquilo. Você está confiando no estudo de um homem, e isso é lícito. Ele gastou a vida dele para aquilo. Mas tome cuidado ao interpretar a Bíblia, para não querer forçar o texto a dizer aquilo que ele não disse. Tome cuidado ao interpretar a Bíblia, não querer fazer com que ela seja algo alegórico, fazer algo que seja espiritualizado demais. A Bíblia, gente, não precisa, tem uma expressão que eu gosto de usar muito, que é enfeitar o pavão. A Bíblia não precisa que você enfeite o pavão dela. Você já imaginou ver um pavão de brinco? Ia ficar bonito? Imagina um pavão com um batom passado na boca, bem bonito, um batom vermelho, daquele 24 horas lá. Ia ficar bonito o pavão? Ia ser estranho, não ia? Mas o pavão já é o quê? O pavão já é lindo. Você já viu o pavão no zoológico, quando ele abre as peninhas dele? Não é a coisa mais maravilhosa do mundo? O pavão já é bonito por si mesmo. Ele não precisa de enfeite. A Bíblia já é linda por si mesma. Ela não precisa de enfeite. Pregue o básico das Escrituras. Pregue o contexto central, original, aquilo que o autor queria passar. A Bíblia, apesar dela ser algo inspirado pelo Espírito, e isso realmente é uma verdade, mas a inspiração do Espírito inspirou os autores a escreverem baseado na experiência que ele tinha. Então, existe um contexto que o autor quer que eu entenda, inclusive o autor e o Espírito Santo. Porque, gente, vamos combinar um negócio. Deus quer dizer uma coisa, ele precisa dizer outra coisa para que eu entenda aquilo que ele quis dizer. Deus é burro agora, por um acaso? Vou falar com o Eduardo ali, mas eu não vou falar assim, não, vou falar assim. Eu quero falar para ele tomar água, eu vou falar para ele comer uma banana, porque aí ele vai tomar água. Não faz sentido, gente. O que a gente precisa? Pegar as Escrituras e entender o que ela está dizendo. Eu não preciso, vou pegar um texto aqui e vou dar um sentido para ele. Cuidado com isso. A Bíblia já tem o seu sentido, a Bíblia já tem a sua interpretação, já tem o seu contexto. Eu não preciso alterar nada do que está escrito. Se eu pregar somente a palavra de Deus, as pessoas já vão ser salvas, já vão ser curadas, já vão ser transformadas. Amém? E, em última parte, nós vamos ter aí a parte teológica da tríade hermenêutica, que é o contexto textual amplo e o contexto textual geral. O que quer dizer esses dois contextos? O primeiro diz respeito a um livro da Bíblia. Cada livro ele tem um motivo pelo qual ele foi escrito, uma forma como ele foi escrito. Então, eu tenho de seguir a interpretação dele fazendo aquilo. Por exemplo, no livro de Gálatas, Paulo vai combater as falsas doutrinas que estavam entrando na igreja, porque as pessoas queriam que eles se circuncidassem. Então, eu tenho de interpretar o livro de Gálatas baseado nisso. Estava tentando entrar gente na igreja, fazer as pessoas se circuncidarem, praticar obras da lei. Então, qual que é o contexto do livro de Gálatas? Eu não preciso praticar as obras da lei para ser salvo. Mas eu não posso pegar Efésios, por exemplo, que está falando sobre a minha vida nova em Cristo, e falar que eu não posso praticar mais as obras da lei. Não é o que o livro está querendo dizer. Se eu quiser falar sobre não praticar as obras da lei, eu vou para Gálatas. Entendeu? Então, eu tenho de considerar o texto, o livro que eu estou lendo, que eu estou pregando, para que ele possa realmente dizer o que está sendo dito. Quer ver um exemplo bacaninha que as pessoas usam geralmente? Tem 2 minutos, vai dar tempo. As pessoas pegam Romanos 5,17. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Oh, aleluia, estou aqui na praia, vou tirar uma foto, estou reinando em vida. É ou não é? Não se sinta condenado se você já usou para essa forma, tá, irmão? Está tudo certo, fique em paz. Quando eu olho para o texto de Romanos, para o livro de Romanos, qual que é a mensagem de Romanos? O justo viverá pela fé. Qual que é a mensagem de Romanos? Eu antes era escravo do pecado, agora por causa da obra de Jesus, eu agora sou justo. Eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Então, Romanos 5,18 não está falando sobre viver em riquezas. Romanos 5,18 está falando sobre o quê? Sobre não viver mais no pecado e viver agora na justiça. Não é mais o pecado que reina agora na minha vida. Por quê? Porque eu estou reinando em vida. Mudou o sentido do texto ou não mudou? E por que a gente usa de outra forma? Porque a gente pega o texto e tenta encaixar ele naquilo que eu quero dizer. Se eu quero falar sobre prosperidade, eu tenho 1 bilhão de textos na Bíblia que vão falar sobre isso. Mas eu não preciso forçar o texto a sair do seu contexto para dizer aquilo que eu quero dizer. Amém?
Se você entender isso dessa aula de hoje, você já vai sair daqui interpretando a Bíblia corretamente. Amém? Depois nós vamos ter o contexto textual geral, que é o assunto central da totalidade bíblica. A Bíblia não fala de todos os assuntos. Se você diz isso, em nome de Jesus, pare de dizer isso. A Bíblia não tem receita de bolo, não tem como consertar seu carro, não vai falar em qual bolsa de valor que você vai ter que investir na segunda-feira. A Bíblia tem um assunto central, e o assunto central da Bíblia é: o homem foi criado, o homem caiu, Deus o resgatou através de Jesus, e no final ele vai buscar esse povo. Esse é o assunto das Escrituras, e é isso que ela diz. Então, a Escrituras, ela fala da história de redenção da humanidade feita através de Jesus por Deus. Amém? Meu tempo acabou. No slide a gente tem alguns materiais, depois aí ele vai mandar para vocês. Qualquer dúvida, pode procurar ela, e ela manda o meu telefone para vocês me chamam. Está tudo tranquilo. Foi proveitoso para vocês essa noite? Então, aleluia, sejam abençoados na prática da palavra. Que vocês avancem. Qualquer dúvida de verdade, pode me chamar, porque eu sei que é um assunto extenso, mas não fica no escuro não, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais.